trabalho de um general comandando esse conflito? O general lá, o russo hoje, ou o ucraniano, ou o general da ONU, no teu caso lá, desempenhando essa função. Como é que é lidar com esse nível de sofrimento humano e ter que posicionar a tropa ali numa guerra, literalmente numa guerra? Fala pra gente dessa experiência, porque eu não consigo mensurar como é que seja isso. Uma coisa é você comandar tropas do seu país. Se você está numa estrutura nacional aqui, brasileira no caso, você tem todo mundo na mesma motivação, todo mundo na mesma obrigação, né? Então você tem uma estrutura hierárquica. Quando você vai para o ambiente internacional, que você vai atacar com tropas da Tanzânia, com tropas da África do Sul, tropas do Malawi, Índia, e bota mais 15 países nisso aí, tem uma facilidade que todas as tropas do mundo elas têm uma estrutura hierárquica. Então, isso aí facilita. Mas ali, o principal componente ali é o exemplo, é você ir junto na frente. Você sai da doutrina, né, naquele escalonamento hierárquico, onde o comandante fica mais atrás, né, e você vai para a linha de frente para liderar as ações. Porque no ambiente internacional a liderança ela é um pouco diferente da sua liderança quando você está no ambiente nacional. No ambiente internacional você vai para a linha de frente, o máximo possível na frente, e participa junto, que é para motivar o pessoal, facilitar o entendimento do que você quer. É diferente do ambiente nacional. E nessa, então, vai e se expõe igual... você se expõe, a mesma coisa. Lá. Você se expõe a mesma coisa que o soldado que está na linha de frente. Não tem problema nenhum. Todo mundo tem que correr o mesmo risco. Então, e aí, agora, tem muita coisa que você vê, que acontece... e que são as coisas traumáticas desse tipo de ambiente, né? É triste, porque morre muita gente, até são pessoas novas, né? Até do outro lado, você na véspera, por exemplo, de um ataque que você sabe que vai morrer muita gente, você reza pelos dois lados, porque você vê, eu via aquela rapaziada lá do oponente, né? Rapaziada cooptada ali por aqueles líderes políticos, inconsequentes, né? Muitos criminosos, que pega aqueles rapazes ali daquelas aldeias que não tem perspectiva de vida e leva para aqueles grupos armados, né? Então, aqueles jovens ali que morrem, tudo, então é complicado. Até forçados, né? Em alguns grupos armados são forçados. Em alguns grupos. Você vê crianças em combate, criança com 13 anos de idade, 12 anos de idade com fuzil AK-47 na mão. Aqui no Brasil a gente já vê isso um pouco também, né? Aqui tem a figura do aviãozinho, né? Daquele que auxilia na observação, que auxilia no transporte, tudo isso. Mas eu te perguntei isso porque a gente vê os filmes, né? No filme tá o general numa sala lá, né? Com aquele mapão, com um monte ali de subordinado, ele comandando um ataque aqui, o ataque lá. Não sei como é que é o preparo militar. Mas pelo que eu entendi, então você ia no terreno junto. Você tem um Estado-Maior. Eu tinha um Estado-Maior na África de 200 pessoas, 200 oficiais de 50 países do mundo, só gente de muito boa qualidade. Só que quando termina o planejamento, que você decide pela ação, aí você vai para frente na ação, né? Terminou a ação, você volta, decide de novo coisas de planejamento e volta para frente, né?
Eu sempre preferi ficar na frente, porque no ambiente internacional é muito importante você estar na frente. Sim. E aí tem dois lados, né? Tem um lado de você estar ali, comandando pelo exemplo, né? Liderando, mas também tem um lado da exposição ao risco, né? E que quando perde um elemento desse, né? O general ali, comandante... Não, o risco que você corre é o mesmo do soldado. Você não tem direito de correr menos risco que o soldado. Não. Mas é aquela ideia que... O soldado também tem pai, tem mãe, tem filho, tem mulher, tem que Mas nem aquela ideia que, perdeu o general e destabilizou o exército. Aconteceu isso na Rússia agora, né? O Ucrânia comemorando ter derrubado um general. Eu era o comandante. O meu subcomandante era um general, também um general de 3 estrelas da França. Se acontecesse alguma coisa comigo, ele tinha a mesma capacidade que eu. E se fosse ele, o chefe de Estado-Maior era um outro general do Paquistão, ou da Índia. Você não é o problema não é esse. Você não é substituível. Você não é insubstituível. Sim. E a tua vida não tem mais valor do que a vida do soldado. Sim. A vida de todo mundo vale a mesma coisa. E isso a gente vai falando pelo que a gente assiste, né? E entendendo na capacidade técnica, mas a grosso modo é isso mesmo que o senhor falou. Até porque se fosse o caso, liga aqui para o Brasil e manda outro general para lá. Na verdade, quem decide pelo conflito e quem está coordenando isso, o material operativo, ele troca, né? O problema não é o problema não é do risco que você corre, né? O meu caso, assim, mais até por questão de característica, de personalidade, eu prefiro ficar lá na frente, né? Mas tem outros que às vezes preferem uma outra posição, às vezes até para controlar, às vezes para controlar melhor ou alguma coisa assim. Depende muito da situação, né? Sim. Depende da situação. A minha característica é essa, né? E aí você tem que dar sorte. Você tem que dar sorte que numa chuva de granadas de artilharia, por exemplo, de foguetes, se cair na sua cabeça é uma questão matemática, né? E não cair também é uma questão matemática. Então, você não tem esse controle. Mas você não pensa nisso, né? E aquela situação que o outro lado lá sabe que ele tem um alvo estratégico e ele intensifica. Isso isso é normal. Isso aí acontecia, isso é normal. Sim. Eles sabem mais ou menos onde é que está a sua posição, sabem onde é que está a sua posição. E intensifica o tiro indireto, que chama o tiro de artilharia, de morteiro, de foguetes, tudo isso, intensifica naquela área ali, né? Aí é questão de sorte, né? E dá para relatar alguma situação assim mais marcante, uma experiência? Para quem está em casa e nunca viveu e nunca vai viver isso, isso aí era o dia poder inteiro, dimensionar. Isso aí nos dias de combate, você não combate todo dia, mas nos dias de combate, isso aí é normal. Você numa semana trocar 5.000 granadas para um lado e ganhar 5.000 de lá para cá, é uma chuva. E cai algumas pertinho de você, outras um pouco mais longe, não caindo na sua cabeça, tá bom. Então, de vez em quando você toma algum susto, né? Às vezes você está também mais relaxado, está em pé, está andando na elevação, está coordenando alguma coisa e tal, de repente cai alguma coisa muito perto de você. Mas para mim nunca me abalou também, dei sorte, né? Sim, estava mentalmente preparado. Nunca passou pela minha cabeça nada de... Sim, e aí então também por estar no terreno, o outro ponto de estar no terreno é ver, né? Ver as mortes, ver as destruições. Isso aí você vê muito. E essas memórias ficam marcadas, né? Isso aí é uma coisa... E você tem que ver e 2 minutos depois você já tem gente falando contigo outro assunto que você tem que decidir outra coisa e vamos em frente, né? Então, coisa muito triste, né? Teve uma situação lá que nós perdemos um major da Tanzânia, perdemos um tenente, perdemos soldados e tal. Eu fui à capital da Tanzânia, falei com as famílias deles, né?
Tinha a moça que estava grávida, o marido perdeu o marido. Então, é tudo uma situação muito triste. Então, você vive tudo isso, faz parte do seu comando, numa situação dessa extrema de conflito, faz parte, toda essa tristeza também faz parte, né? Sim. Então, mas você tem que estar preparado para isso, né? O senhor citou o número de 2.000 soldados, do exército. Do exército local, né? Na realidade, você o não... exército internacional, o número não é grande, né? Não. Na realidade, você não sabe quantos, né? Tem uma ideia, assim, por alguns relatórios, né? Porque você nunca divulga. Isso é uma coisa que você não divulga. Nem o outro lado divulga e nem o seu lado divulga. Aí é a guerra da informação, né? É a guerra da informação. Do outro lado, você tem gente infiltrada, você tem informantes e tal, você tem gente que vê as evacuações, né? Então, você faz uma estimativa, mas você não tem número de estatística, número preciso, não. Sim, sim.